perfeitamente paciente. Paciência é típico de alguém que não conhece o final da história, na verdade. Pensando na onisciência de Jesus, nessa sabedoria, e que ele conhece todos os destinos, todos os finais de todas as histórias, de todos os homens, de todos os tempos, de todas as eras, nós percebemos a sua paciência. Se você soubesse o que vai acontecer com o seu filho amanhã, você de fato escutaria as suas palavras de uma maneira diferente. De fato, quando nós estamos falando sobre a paciência de Deus, nós estamos falando sobre um observador onisciente, que sabe exatamente como vai terminar cada história, cada vida, cada oração, como vai terminar cada confissão, por que eu estou confessando aquele pecado, se eu irei abandoná-lo de fato, se amanhã ou depois de amanhã eu estarei praticando ele novamente. É assustador e ao mesmo tempo confortante saber que nós servimos a um Deus, nós conhecemos um Jesus e Ele nos ama e Ele é paciente. A impaciência é que faz, por exemplo, as crianças destruírem um quebra-cabeças que elas quase estão terminando e simplesmente por falta de paciência elas destroem todo aquele quebra-cabeça e não procuram as peças que faltam ou terminam ou desejam terminar ou se esforçam para terminar de completar aquele quebra-cabeça. A impaciência é algo que destrói muitas vidas, destrói famílias, destrói empregos, destrói empresas, destrói igrejas, destrói casamentos, destrói projetos, destrói criação de livros, destrói criação de músicas, destrói ensaios de igrejas, destrói organização de eventos, destrói muitas coisas. A impaciência, ela não somente gera o caos, gera pecado, mas ela é pecado, a impaciência. A impaciência é uma afronta à soberania de Deus, ao domínio, ao controle de Deus sobre todas as coisas, e uma maneira de ingratidão também. Mas isso nunca houve em Jesus. A paciência de Jesus durante os seus 3 anos de ministério, durante o tempo que ele esperou até ser batizado por João Batista, demonstra que nós devemos também ser pacientes em relação ao tempo. Muitos jovens com menos de 30 anos de idade, que é o meu caso, não se colocam numa posição de ouvintes, mas na maioria dos casos na posição de querer liderar, de desejar liderar, quando a própria idade de muitos homens como Moisés, Elias, nos mostra que o tempo é algo importante. E a paciência é exercitada, como diz o texto sagrado, tribulação produz paciência. De fato, é necessário haver um teste para que a nossa paciência apareça. A paciência não é algo que as pessoas dizem, eu sou paciente e pronto. Não. Paciência é algo que é demonstrado no nosso dia a dia. A pessoa que é paciente, ela sabe esperar, sabe responder no tempo certo, na medida certa. Às vezes todo mundo está afoito, apressado para decorrer sobre um assunto político, um assunto religioso, mas a pessoa paciente, ela fala, não, vou orar. Vou perguntar ao Senhor se é da vontade dele que eu fale sobre isso. E de fato, hoje em dia a gente vê uma série de milhões e milhões de pessoas impacientes. Um fato acontece, ele já tem uma opinião pronta sobre aquilo. E isso também na área da teologia. Você percebe que os grandes tratados teológicos e os grandes livros foram escritos por homens que souberam esperar o tempo certo. E, infelizmente, vivemos uma geração onde as pessoas acham que estão prontas para responder sobre todo e qualquer assunto. Mas essa não deveria ser a posição inicial de todo cristão. Todo cristão deveria ser calmo, paciente. Ele devia orar primeiro e decidir depois. Assim como Tiago fala, né?
Se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Essa atitude humilde diante da soberania e do poder de Deus deve ser a atitude de todo cristão. O homem paciente é aquele que está pronto para ser usado por Deus, está pronto para ser um ministro do Evangelho, está pronto para ensinar, porque ele foi exercitado através de muitas tribulações e provas, até que ele se tornou alguém paciente. E de fato, em muitos momentos nós não vemos solução, nós não vemos saída, e parece que não fazer nada é ser omisso, mas aqueles que realmente conhecem o Senhor sabem que é em paz que se semeia o Evangelho, que se prega o Evangelho. E é melhor esperar com paciência no Senhor do que ser como uma cidade sem muros, que é o homem que não tem domínio próprio, que age por impulso e por emoção, seguindo a sua ira, escravo da sua ira e do seu ódio, escravo da sua carne, escravo da sua natureza, das obras da carne, né? Como está em Gálatas. Então nós temos que suplicar para que o Senhor nos faça pessoas pacientes. Olha Jesus, olha o exemplo dele, olha quão maravilhoso foi a sua vida. Nenhum momento ele agiu precipitadamente, todos os momentos sendo perfeitamente obediente ao Pai. E a paciência de Jesus até o momento da sua morte, lentamente caminhando até o Gólgota, onde ele seria crucificado. A sua paciência, observando o decorrer da sua própria história, nós vemos que é necessário nós nos colocarmos diante do trono de Deus, sabendo que não importa qual o final que seja a nossa história, se o Senhor nos der paciência, nós suportaremos lentamente o Calvário, para que o nome de Deus seja glorificado, da forma que Ele soberanamente quis que a nossa história fosse escrita e acontecesse. Que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos ensine através do exemplo de Jesus Cristo, para que nós possamos, assim como Jesus, sermos pacientes, para que nós não venhamos pecar, agindo por impulso, agindo por emoção, não esperando acontecer aquilo que Deus deseja que aconteça na nossa vida, que é a sua vontade. E ela irá acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é perfeitamente paciente.